Tem uma pergunta aqui da Daiane Oliveira. Ela pergunta para mim, ela pergunta o seguinte: será que o STF conseguirá cassar o mandato do Dani China? Porque as ações dele até agora é o que dá para entender. Daiane, é o seguinte: o Daniel ele está já sofrendo um processo no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, tá? Então, esse processo vai ter um fim. A gente não sabe qual o fim, mas ele tem que ter um fim. Então, esse processo já existe e é dentro da Câmara dos Deputados. Eu, salvo engano, o Supremo Tribunal Federal não tem poder de cassar deputado. Não tem poder. Ele apenas ele faz. O STF, nesses processos de impeachment, de cassação e tudo, ele faz uma figura decorativa. No julgamento no Senado, o presidente do Supremo apenas preside a sessão, né? E quem julga é o Senado e quem vota e tudo é o Senado. Então, no caso do Daniel... Mesmo que o STF tivesse esse poder, não há interesse. Entendam, não. Pessoal. O Daniel Silveira está fazendo serviço para o STF, para o TSE, criando condições para um desses dois órgãos impugnar a campanha, impugnar a chapa de Jair Messias Bolsonaro. Está muito óbvio isso, está muito claro. Mas é isso, Daiane. Ele não tem esse poder. Tá? Então, ele não tem esse poder. O que ele pode é fazer essas ações aí, esses inquéritos e determinar prisão e tudo mais. Mas aí tem a outra legislação, né, que determina que tudo passe pela Câmara dos Deputados por ele ter a prerrogativa, né, de ser deputado federal e tem ali a prerrogativa de por não poder ser punido por atitudes, gestos ou palavras. Então, é isso. Bom, vamos agora à questão da garantia da lei da ordem, porque, assim, essa aqui é uma palestra que eu baixei do Ministério da Defesa, tá? Então, é um documento oficial, baixado, o documento foi dado, essa palestra lá no MD, ele está disponível na internet, eu coloquei o link de todas as leis que nós citamos aqui, todos os tópicos estão na descrição aí do vídeo, tá? Então, vocês podem abrir, ler, tá ali disponível. Eu queria só fazer uma parte, Renato, antes de você começar, para dar a entender, acho que vocês estão entendendo, mas eu vou melhorar mais ainda, para vocês entenderem o tamanho da canalice desses deputados que se dizem da base do governo. Vou pegar de novo como exemplo a Rússia. A Rússia, que não é um país democrático, todas as ações violentas, porque são ações violentas, a gente não pode aqui também dourar a pílula, né? Que a Rússia está fazendo contra a Ucrânia, tem a anuência e a aprovação do parlamento russo. Os deputados aqui da base do governo, eles são tão canalhas, que eles poderiam, por exemplo, aprovar a lei de excludente de ilicitude, levar essa lei à votação para dar liberdade para as Forças Armadas agirem. Eles não fazem isso. Por quê? Porque o objetivo deles é usar as Forças Armadas para incriminar o presidente. Outra coisa que eles podiam fazer, eles poderiam, através do Conselho da República, do qual o senhor Pacheco faz parte, o senhor Lira faz parte, encaminhar para avaliação a necessidade de estabelecer um estado de sítio no Brasil devido à insegurança política causada pela Suprema Corte. Por exemplo, estou dando um exemplo aqui. Nós vamos falar disso. Fazem isso? Eles fazem isso, eles não fazem. Por quê? Porque o objetivo deles é incriminar, o objetivo deles sempre foram incriminar o presidente da República. Eles não querem resolver a situação, eles não querem resolver o país de maneira lícita, dentro das 4 linhas da Constituição, para fornecer segurança jurídica para o Brasil. Eles não querem isso, eles querem ilegitimar o governo do Jair Bolsonaro e agora eles querem ilegitimar a possibilidade do presidente se candidatar à reeleição.
É isso que eles querem, desde o começo. Nunca foi pelo país, foi pelo plano de poder e com quem eles estão empenhados. Os inimigos externos do país que banca essa corja aqui para ficar solapando o governo dia e noite. Renato, por favor. Assino embaixo. Bom, vamos falar aqui antes um preâmbulo aqui. Por que garantia da lei e da ordem? Porque tudo começa com uma conturbação, uma grave conturbação da ordem pública, né? O que nós não estamos vivendo, diga-se de passagem, né? Ah, mas existe uma interferência de um poder no outro, a Constituição determina que as forças... Nós vamos lá, nós vamos chegar lá, Mas não existe uma grave conturbação da ordem. A conturbação da ordem, ela começa sempre de uma maneira e vai escalando, aumentando, e à medida que ela vai aumentando, torna-se mais necessária uma medida ainda mais gravosa. Tá? Tudo começa com uma ação de GLO, depois ela passa por uma intervenção, se for o caso, depois, ou dependendo quando a situação às vezes escala de uma maneira muito abrupta, já parte para uma situação de intervenção, como aconteceu no Rio de Janeiro, tá? Dessa intervenção, aliás, o interventor foi o general Braga Neto, né, que agora será o vice-presidente na chapa com o presidente Bolsonaro. E, aliás, um trabalho excepcional do general Braga Neto naquela oportunidade no Rio de Janeiro. Então, só para configurar um cenário que mostra mais ou menos por onde o caminho das pedras para se chegar a uma situação extrema. Não é porque o ministro X fez alguma coisa contra. Por que eles não fazem direto contra o presidente da República ainda? Porque se fizerem contra o presidente da República, sim, aí é uma interferência direta de uma autoridade sobre a outra. Há uma invasão completa de um poder sobre o outro. Por exemplo, se tentarem caçar a chapa do presidente Bolsonaro baseada em tudo isso que vem sendo construído pela direita burra, certamente nós teremos uma interferência no poder, porque não há acusação contra o presidente Bolsonaro que sustente, e se houvesse, ela deveria seguir o trâmite do impeachment. Jamais da impugnação de chapa. Jamais. Porque não é um crime eleitoral. Um crime que vem sendo praticado, entre aspas, né, pelo que eles vêm dizendo desde 2019, não é um crime eleitoral. Nós não estamos ainda na campanha eleitoral. E não há um crime tipicamente eleitoral, eventual, praticado pelo presidente. Então, se fizerem isso, eles estariam agindo ao arrepio da lei. Bom, vamos lá. Eu não vou passar aqui objetivo, essas coisas assim, porque não vem ao caso. Bom, aqui tem umas fotos de um acontecimento que esse é um exemplo de GLO, tá? Ocorreu em 2012, na Bahia, greve da Polícia Militar da Bahia. Não sei se vocês se lembram, mas o general Gonçalves Dias, que era o comandante da 6ª Região Militar na época, inclusive confraternizou com os familiares, né? Ele estava de aniversário, ofereceram um bolo para ele quando a greve terminou. Ele foi um camarada que se empenhou muito no final da greve, conseguiu resolver o problema, mas houve uma série de ações que perturbaram, né, uma grave perturbação da ordem naquele momento, mas não passou de um nível que extrapolasse uma ação de GLO. Então, aqui estão as fotos, né? Vamos lá, um conceito básico aqui, garantia da lei e da ordem. A expressão, né, ela deve ser entendida como a imposição do cumprimento e acatamento das disposições legais. O que acontece? Uma polícia militar, ela é vedada por lei, de entrar em greve. Então, toda greve de PM é ilegal, salvo o melhor juízo. E eles estavam num momento tal que houve, por causa dessa atuação, uma perturbação ali da ordem e houve necessidade de uma ação que visasse impor o cumprimento da ordem. Né? Isso é uma garantia da lei e da ordem. Uma bagunça em algum lugar pode ter uma operação de GLO envolvida para que aquela ordem seja restabelecida. Tá? E
o fundamental aqui, assegurando o exercício dos direitos fundamentais em uma situação de paz, tranquilidade e normalidade da sociedade. Então, esse é o fulcro da garantia da lei e da ordem. Restabelecer a normalidade de uma situação dentro do cenário social. Tá? Ordem pública. Ordem pública é justamente isso, é a situação de tranquilidade. Deixa eu só puxar aqui que está... Não, mas acho que dá para ver. É a situação de tranquilidade e normalidade. Então, existe ordem, né? Existe a ordem pública, cuja preservação cabe ao Estado, às instituições e aos membros da própria sociedade, né? Consoante com as normas jurídicas legalmente estabelecidas. Normas constitucionais, infraconstitucionais e normas locais, inclusive dentro do próprio município, etc, etc, etc. Perturbação dessa ordem. Abrange todos os tipos de ação, inclusive as decorrentes de calamidade pública. Lembra de Brumadinho? Brumadinho foi um problema de calamidade pública que gerou uma perturbação da ordem, que por sua natureza, origem, amplitude e potencial possam vir a comprometer o exercício dos poderes constituídos, o cumprimento das leis e a manutenção da ordem pública. Então, tudo que tem como resultado, né, a perturbação dessa ordem, mesmo que seja uma calamidade pública, né, entra como a questão da perturbação da ordem, tá? Inclusive aqui ele cita aqui decretos e o regimento da PM e do Corpo de Bombeiros Militares, né? Tem ele faz referência a isso. Policiamento ostensivo, né? Acho que não é o caso nem de citar, mas é aquele policiamento feito rotineiramente, justamente para manter a ordem pública, né? Para evitar roubos, assaltos e alguma ação que tire ali a paz e a tranquilidade de determinado ponto. Mas é um policiamento ostensivo. O policiamento ostensivo faz parte, inclusive, de operações de GLO, tá? Existe a própria tropa, em situação de GLO, intervenção, ela faz o policiamento ostensivo em lugar da polícia militar, por exemplo, polícia civil, etc. Né? Estratégia Nacional de Defesa, né? Então, vejam como existe todo um arcabouço legal que sustenta, né, as ações de garantia da lei e da ordem. Então, segundo as diretrizes previstas na Estratégia Nacional de Defesa, na AND, né, existe a necessidade de preparar os efetivos das Forças Armadas para o cumprimento de missões de GLO, nos termos da própria Constituição. Tá? A participação das Forças... A fundamentação disso é que as Forças Armadas elas vão participar de operações internas, né? Então, elas têm que estar preparadas. Existe todo um treinamento, toda uma capacitação específica para atuar em perturbação da ordem. As polícias militares, elas têm esse treinamento por padrão. Por padrão. E, como missão constitucional, as Forças Armadas também têm esse treinamento. Então, quando há necessidade de uma operação de GLO, é porque as forças, isso a gente vai ver daqui a pouquinho, as forças locais não conseguiram debelar o problema. Aqui, ó. Quando os órgãos com destinação de garantir a segurança pública não forem eficazes ou não estiverem em condições de agir, existe a possibilidade do emprego das Forças Armadas para atuarem na GLO. Então, normalmente é a pedido da autoridade, de uma autoridade, né? Normalmente, às vezes é uma situação local, ou mesmo, né, por observação, né, as próprias autoridades federais, o próprio Ministério da Defesa, pode também, em contato com a autoridade local, conversando, sugerir a utilização das Forças Armadas. Mas, em geral, é a autoridade do Estado, do município, que pede a ação, pede a operação em função do problema que eles têm e informa que não tem condições com as suas próprias forças de debelar a situação. As Forças Armadas, aqui precisa ficar bem claro, isso é muito importante, vocês têm que entender isso. Forças Armadas não são instrumentos de segurança pública. Está havendo uma epidemia, entre aspas, de assaltos, não é missão das Forças Armadas atuar nesse tipo de situação. Elas não são força de segurança pública.
Elas não são, elas são forças de defesa da nação, e uma das missões dela é garantia da lei e da ordem, justamente porque a nação, de certa forma, está em risco, inclusive poderes constituídos. Então, aí entra as Forças Armadas, mas isso quando escala num potencial muito mais alto. Não é porque tem um patrulhamento ineficiente da Polícia Militar que, não, vamos chamar as Forças Armadas porque o meu bairro está cheio de assalto, tinha que botar uns milicos aqui para garantir a segurança. Negativo. Não é a função das Forças Armadas. Né? E o pessoal gosta muito de falar milico no tom pejorativo. Aí esses caras eu mando para aquele lugar. Cabe às Forças Armadas restabelecer a ordem e as condições para a atuação dos órgãos de segurança pública. Então, assim, se monta uma operação de GLO, né? Mas quem vai atuar primeiramente no enfrentamento do problema são as forças preparadas para tal, e cuja destinação principal é aquela. Né? Aqui tem um histórico, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui interessante. Aqui fala aqui desde a Constituição Federal de 1824, como o poder das Forças Armadas vem sendo tratado via constitucional, mas isso não nos importa, porque isso depois vocês podem ler, mas isso não é um fator histórico da palestra aqui. Legislação básica, isso é importante. Bom, vamos ao bom e velho artigo 142 da nossa Constituição Federal. As Forças Armadas, agora preste atenção na leitura do texto, tá? As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais, permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina. Até aí ok. Sob a autoridade suprema de quem? Do Presidente da República. Destinam-se à defesa da pátria, tá? Defesa da pátria. Ok, até aí nenhuma dúvida. Garantia dos poderes constitucionais, e aí é que entra a celeuma, tá? E por iniciativa desses da lei e da ordem. Aí já me perguntaram assim, Renato, então quer dizer que o Supremo pode chamar as Forças Armadas para destituir o presidente? Não. Não. Veja só. Não é. Veja só a palavra iniciativa. Iniciativa é uma coisa, determinação é outra. O ministro Fux, não pode determinar que as Forças Armadas retirem o presidente do cargo, a menos que o presidente tenha, pelos instrumentos, quais os instrumentos fora a força ele tem para deslegitimar, por exemplo, uma ação do presidente do Supremo? Nenhuma. O presidente não tem poder para isso. O poder dele foi esvaziado pela Constituição. Já o Fux tem esse poder. Pelo menos de interpretar a Constituição no sentido de fazer alguma coisa assim. Por isso que existe as Forças Armadas. Aí diz, não, as Forças Armadas é o poder moderador. Não, não é o poder moderador. O que as Forças Armadas fazem é garantir a integridade dos poderes. O Legislativo está legislando? Está. O Executivo está executando? Está. Tarcísio trabalha, Damares trabalha, Rogério Marinho trabalha, todo mundo está trabalhando. O presidente Bolsonaro está trabalhando. Mas eles estão perseguindo o deputado. Isso aí é uma interferência direta na atuação do Poder Executivo? Não. Não é. Mas estão perseguindo youtubers. É uma atuação no Poder Executivo que justifica a entrada das Forças Armadas? Ou do Legislativo, né, no caso? Não. Mas o presidente nomeou o delegado Ramagem e o Alexandre mandou retirar a nomeação. Bem, aí há uma interpretação possível. Mas o poder do presidente, pela Constituição, não foi esvaziado. O que foi esvaziado foi uma decisão dele. Então, aí é conta e risco. O que o presidente pensou? Não vou colocar o país no barro por uma questão dessas que não vai ser interpretada a meu favor.
O mundo inteiro vai dizer que eu sou um ditador, mesmo o STF tendo determinado que eu não pudesse nomear um delegado da Polícia Federal como diretor. Entendem? Onde chegam as coisas? Então ele pensou, ponderou e disse, não, para mim é melhor eu nomeio outro. Nomeou outro. Simples assim. Agiu com inteligência. Agiu com inteligência. Por quê? Haveria uma margem para utilizar isso como garantia do poder? Uma margem muito estreita, tá? Na minha maneira de ver, uma margem. Eu particularmente acho que não. Mas há os operadores do direito aí que dizem que sim. Eu entendo que seja uma margem muito, mas muito estreita. Muito suscetível a interpretações desfavoráveis ao presidente. Então seria dar eu concordo e acrescento, né? Vamos voltar lá na questão do conflito Ucrânia e Rússia, tá? Pessoal, isso é para a vida, tá? Eu tô usando o conflito Rússia e Ucrânia para ficar mais fácil, mas é para a vida. Sempre que você necessitar agir com violência, você precisa de um dispositivo moral que justifique isso, moral e legal. Hoje, o moral acaba tendo até mais peso do que o legal, embora você precise dos dois, porque a nossa sociedade é hipócrita. A nossa sociedade, por exemplo, exalta um pseudo-mendigo que participou de um crime, que foi o crime de adultério. Entendeu? Por que na nossa sociedade hoje em dia só dispositivo legal não é o suficiente? E o dispositivo moral tem que ser muito forte. As mesmas pessoas que quiseram que o presidente Bolsonaro chutasse o pau da barraca naquela oportunidade do delegado Ramagem, seriam as primeiras pessoas a dizer assim, mas não precisava ter prendido um ministro do Supremo. Mas são as mesmas que estão criticando o Putin. São as mesmas, são exatamente as mesmas que estão criticando o Putin porque tomou uma ação violenta. Ação que estas pessoas exigem de Jair Messias Bolsonaro. E vou dizer mais. Aqui fica importante lembrar o seguinte. Qualquer pena que der errado numa ação dessas, eles vão dizer, a primeira coisa que eles vão dizer, se tivesse feito como o professor mandou, no primeiro dia tivesse prendido todo mundo e fechado o Partido Foro de São Paulo, hoje nós estaríamos num país de maravilha, o céu na terra. É isso que eles iam dizer. Sempre o Bolsonaro estará errado. Sempre, prestem atenção nisso. Bolsonaro estará errado sempre, em qualquer atitude que ele tome na ótica dessa direita. Da esquerda eu nem comento, né? É óbvio, né? É tão óbvio que não precisa nem comentar. Mas da esquerda ainda tem pateta que acha que esses caras são apoiadores do presidente. Que esses caras querem o bem do Brasil. Então a gente tem que estar o tempo todo aqui desmantelando, desmascarando e mostrando quem são esses caras. Bom, por fim, aqui a última missão constitucional, por iniciativa de um dos poderes, a garantia da lei e da ordem. Tá? Então, um dos poderes, inclusive na esfera estadual, pode solicitar ao presidente da República, porque quem determina é o presidente da República, nós vamos ver a seguir, que nomeie, que determine a constituição de uma operação de GLO via decreto para mandar para o lugar onde a ordem foi, a ordem está em xeque, em creche, né? A perturbação grave da ordem. Beleza? Sigamos. Segundo o artigo 144 da Constituição, segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, tá? Exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade, as pessoas ficarem incólumes, e do patrimônio, incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos. Veja só, tem Forças Armadas aí? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, ela hoje não está bem instituída. Polícia Civil, acho que nem existe ainda, ela foi descontinuada, e tem a previsão legal, mas não é o caso.
policiais civis, a Polícia Civil, polícias militares e Corpo de Bombeiros. Acabou aí. Aqui é segurança pública. Isso aqui são órgãos de segurança pública. O resto é fora, não entra na segurança pública. A segurança pública é rotina, tá? Bom, a Constituição Federal, ela define os estados de exceção pelos quais nós podemos passar. São eles: intervenção, estado de defesa e estado de sítio, tá? Intervenção. Grifem isso aqui, ó. A União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal, exceto para pôr a termo ou acabar com grave comprometimento da ordem pública. Às vezes o Estado lá acha que pode segurar uma situação gravosa, uma situação muito conturbada, e fica visível que não pode. Aí o presidente pode intervir, sim. Foi o que aconteceu no Rio de Janeiro. Aí é intervenção. Dentro do escopo da intervenção, serão montadas as operações, operação de garantia da lei e da ordem, para controlar a situação ali. Mas aí é uma intervenção. Vejam que no caso do Rio de Janeiro, a Secretaria de Segurança Pública, por exemplo, foi comandada por um general. O interventor, ele passou a ser o dono da Segurança Pública no Rio de Janeiro, e o secretário que ele nomeou, o general Richard, hoje já é general 4 estrelas, na época ele era comandante de brigada, ele foi nomeado como o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, e fez uma devassa e uma reestruturação nas polícias do Rio de Janeiro. Livre manobrar. Foi e reestruturou a encrenca toda lá. Né? Intervenção federal. Tá? Não é, intervenção federal não é como vocês pensam aí. Uma intervenção para arrumar o Brasil, não. Esses estados, é bom que se diga, esses estados de exceção, eles devem ser pontuais, localizados e com tempo definido. Não é simplesmente fazer uma intervenção ad eternum. Aí é golpe. O que essas pessoas falam de intervenção militar chama-se golpe. Prender, fechar, tomar o país, promover eleições, fazer o escarcéu dentro do país, é golpe, não é intervenção. Intervenção é isso aqui, e é determinada pelo Estado brasileiro, dentro da legislação, dentro da Constituição Federal. Jamais, né, pela União Federal, na verdade, cujo o principal representante é o presidente da República, mas ele vai agir junto com os presidentes do Supremo e do Legislativo. Por isso que é a União Federal. Do Estado de Defesa, é a outra situação que nós temos aí de exceção. O presidente da República pode decretar estado de defesa para preservar ou restabelecer em locais restritos, veja que eu falei com relação à intervenção, se aplica aqui também com o estado de defesa, em locais restritos, determinados, a ordem pública ou a paz social, ameaçados por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidade pública de graves proporções e natureza. Então, o que aconteceu no Rio de Janeiro não necessariamente não teve a necessidade de o Brasil entrar em estado de defesa, né? Apesar de ser uma situação grave, mas ela não escalou não houve a necessidade de subir um degrau. Tá? Outro estado de exceção, eu vou explicar a diferença entre um deles. E aqui ficou claro pelo próprio texto, tá? O presidente pode solicitar ao Congresso Nacional a autorização para decretar o estado de sítio nos casos de 1. Comoção grave de repercussão nacional ou de ocorrência de fatos que comprove a ineficiência do estado de defesa. Ou seja, se a situação escalar mais um degrau ou se for uma comoção grave, algo muito, muito grave e de repercussão nacional. Tá? Bom, qual a diferença? Não sei se vocês perceberam aqui. O estado de defesa, o presidente decreta. No estado de sítio, ele solicita. Tá aí a grande diferença.
Só que ele decreta no estado de defesa e acabou. Não, não é assim. Na Constituição está bem claro que o Congresso Nacional tem um prazo para se reunir, tá? E referendar o estado de defesa. Enquanto ele não se reúne, o estado de defesa fica valendo. Então, o presidente decretou hoje e o Congresso se reuniu daqui a 5 dias, ele tem um prazo, eu não me lembro, acho que são 10 dias, 30 dias, se eu não me engano. Eu não vou entrar nesse detalhe, mas tem um prazo legal para isso. Não se... Ou 48 horas, se eu não me engano é 48 horas. Mas, enfim, o estado de defesa já fica valendo, certo? Já o estado de sítio, não. O estado de sítio, ele solicita e só entra em vigor depois que o Congresso acatar. Pode estar autorizado. E aí entra em estado de sítio, né? Emprego das Forças Armadas, outra coisa que ninguém fala. Eu já falei, cansei, eu tô assim, eu vou até usar uma figura de linguagem, que eu tô careca de saber, de falar isso. Já perdi todos os meus cabelos de tanto falar da tal da Lei Complementar 97 de 1999. E ninguém fala dessa lei. Por que ninguém fala dessa lei? Porque essa lei acaba com a narrativa, tá? Artigo 15, ele é taxativo. O emprego das Forças Armadas, na garantia da lei e da ordem, é de responsabilidade do presidente da República. Fim. Mas, tanto na garantia da lei e da ordem, quanto na defesa da pátria, quanto na garantia dos poderes. Leiam lá o texto, deixa ele tá aqui embaixo. Tá aqui, ó. Não é esse aqui. Bom, mas está lá na lei, eu vou colocar, essa lei eu não coloquei, eu vou colocar lá na descrição. Mas é assim mesmo. A responsabilidade é sempre do presidente da República. No caso da GLO, é o presidente que determina. Bom, a decisão do emprego das Forças Armadas em garantia da lei e da ordem compete ao presidente. Então, é o parágrafo 1º do artigo 15. Ele é de competência exclusiva do presidente, tá? Mas a responsabilidade, nos outros casos, permanece do presidente. E ninguém fala isso. Ninguém fala isso. Então, não existe nenhuma operação, nada com relação ao emprego de Força Armada. Não existe nada que não tenha o jamegão, que não tenha assinatura, que não tenha o carimbo do presidente da República. A responsabilidade é dele em última instância, mesmo que seja a pedido manifesto. Por isso que aqui cai pela manobra, aquela pergunta que sempre me fazem. Mas o presidente do Supremo, naquela época era o Toffoli. O Toffoli pode pedir a prisão do Bolsonaro? Não pode. Não pode usar as Forças Armadas para isso. Está vedado. Mesmo que seja pedido manifesto do presidente do Supremo Tribunal Federal, do Senado Federal ou da Câmara dos Deputados, a decisão cabe ao presidente da República. E a responsabilidade nos demais casos é do presidente da República. Então, não tem, é ponto pacífico. Até porque, quem é o comandante supremo das Forças Armadas? O presidente da República. Não teria sentido a força responder, qualquer Força Armada, Exército, Marinha ou Aeronáutica, responder a um presidente de outro poder. Isso não tem previsão constitucional. Não tem previsão constitucional, os comandantes não respondem a eles. Não tem que obedecer a ordem de presidente de outro poder. Acho que tem que ficar bem claro isso. Aqui é importante, a atuação das Forças Armadas em GLO somente ocorrerá depois de esgotados todos os meios, tá? Inclusive dos órgãos de segurança pública. Aqui, os órgãos de segurança pública serão considerados esgotados quando forem formalmente reconhecidos pelo chefe do Poder Executivo Federal ou estadual,
como indisponíveis, inexistentes ou insuficientes. Então, o presidente da República pode, dada a situação gravosa em determinado estado, ele pode sim decretar que aquele estado tem forças insuficientes para combater aquela perturbação que está ocorrendo ali. Então, ele pode determinar sim. Isso tem que ficar muito claro, porque assim, todo mundo pensa, mas é só ir lá prender o ministro, um cabo e 2 soldados. Não existe isto. Ponham na cabeça que não existe intervenção militar no contexto que se defende por aí. É golpe. É golpe. O que o senhor Olavo de Carvalho preconiza e que a turma olavista preconizam é golpe. O que eles querem é um golpe de Estado perpetrado pelos militares a comando deles. Não existe intervenção militar com Bolsonaro no poder. Bolsonaro não pode decretar intervenção militar. Tá? Existe um certo ser alado que voava pouco. De voos curtos. De voos curtos que dizia isso. Intervenção militar com Bolsonaro no poder. Não existe intervenção com Bolsonaro no poder. Não existe intervenção. Ela não existe legalmente. Tudo que se fizer com tomada de poder pelas Forças Armadas é golpe, é ilegal, é inconstitucional e é golpe. Quem preconiza isso é golpista. Mas, peraí. Qual que é a fonte disso aí que você tá falando? Não, não precisa ter fonte. Não, quem tem fonte é comunista. Eu falo, eu só esclareço. Eu não preciso ter fonte, não preciso mostrar a fonte, não. Eu esclareço, eu deveria esclarecer. Quem tem fonte é comunista. Entendi. Então, a gente teve que escutar isso, gente. O pior é isso, a gente aqui dá risada, mas a gente teve que escutar isso. Bom, determinado o emprego das Forças Armadas, caberá à autoridade competente, mediante ato formal, transferir o controle operacional dos órgãos de segurança pública para a autoridade encarregada das operações. Então, é ocorrido o evento, né? PM, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, todos passam a comando da autoridade investida do poder ali, da garantia da lei e da ordem, né? Que será um oficial general. Controle operacional é o poder conferido à autoridade encarregada das operações e tal, né? Acho que não tem muita dúvida aí. Atividade militar, não resta dúvida. Aqui tem as operações subsidiárias, né? O que a gente vê todo dia, a gente fala aí na Agenda Brasil, nas nossas reuniões, né? As atuações aí em operações diversas, aí, operações fronteiriças, Operação Ágata, Operação Verde Brasil. Então, o presidente teve uma saída muito, muito inteligente de criar uma GLO, por exemplo, para a Amazônia. Então, a Operação Verde Brasil foi uma garantia da lei e da ordem, uma operação de garantia da lei e da ordem, especificamente para a Amazônia. Foi um decreto do presidente da República. Operação Verde Brasil 1 e 2, Operação Samaúma, idem, a mesma coisa. E tem as operações, essas que são rotineiras, que a gente chama de operações interagências. Então, junta lá, por exemplo, uma operação contra ilícitos transfronteiriços, né? Tráfico de drogas, tráfico de pessoas, armas, contrabando, etc. Aí junta lá, Força Armada, normalmente o Exército, mas vai também, tem principalmente em áreas, a Força Aérea também vai com apoio aéreo, mas em áreas com meios aquáticos vai a Marinha também. Então, as 3 forças, Polícia Federal, Receita Federal, polícias estaduais, eventualmente municipal, normalmente não participam, as forças municipais não participam, porque normalmente são os... me fugiu o termo, as GCMs, né, as guardas municipais. Então, elas não participam de operações assim, mas órgãos ambientais, por exemplo, né, nas operações Verde Brasil 1 e 2, Samaúma, estava lá o Ministério do Meio Ambiente, ICMBio
e toda a estrutura ambiental, as polícias florestais. Então, são as chamadas operações interagências. Então, essas são atividades subsidiárias das Forças Armadas, em que elas participam rotineiramente. Inclusive, elas são muito importantes para o treinamento da tropa. Então, a tropa está em constante evolução, em constante treinamento, participando desse tipo de operação, porque elas vão se consolidar numa operação mais importante, com aquele conhecimento e com aquele trato obtido justamente nessas operações. Então, ela tem um duplo viés aí de fazer coibir os crimes ali daquela região em operação, e também são treinamento contínuo para a tropa. Aí tá, patrulhamento, como eu falei, né? O patrulhamento ostensivo, revista de pessoas, veículos, embarcações, aeronaves, prisões em flagrante delito, né? Aí entra a Polícia Federal, né? Mas nas operações subsidiárias, nas fronteiras, as Forças Armadas têm poder de polícia, então pode prender também. Aqui, Segurança Nacional, faixa de fronteira. Acho que não tem muita ligação com o que a gente quer colocar aqui. Acho que a questão de operação subsidiária é rotina, né? Então a gente não deixa eu ver esse ponto aqui. Aqui o decreto. Existe um decreto, é o decreto 3.897 de 2001. Esse decreto, ele regula a atuação. Também tem que colocar esse na descrição. Ele regula como se faz uma operação de GLO. É um decreto que ele normatiza a operação de garantia da lei e da ordem, né? Mas aí é só a parte mais operacional, mais prática, né? Fora isso, a questão do treinamento e da tropa em si, né? Mas não há o procedimento. Aqui esse decreto ele diz como se faz, né? O procedimento para se fazer uma operação de GLO, como ela funciona, né? Mas a questão de treinamento envolve outros diplomas legais aí. Quando não houver, né, nós falamos do policiamento ostensivo, né? Quando as forças locais forem incompetentes, entre aspas, né, para realizar isso, as Forças Armadas podem fazer, sim, patrulhamento, policiamento. Só que aí o Sérgio colocou uma questão muito importante, que é a questão do excludente de ilicitude, né? E o poder de polícia. Aí o poder de polícia vale na faixa de fronteira, mas não vale em operações fora da faixa de fronteira. E a questão do excludente de ilicitude. Ou seja, em operação, lidando com crime real, se policial ou federal não se restringe às Forças Armadas. A lei do excludente de ilicitude, que está tramitando no Congresso, o governo entrou com um projeto de lei, ela não se restringe às Forças Armadas, ela vale para todos os operadores da segurança pública que, em operação, quando cometerem matou um bandido que atentou contra a integridade do policial, excludente de ilicitude. O policial vai para casa dormir tranquilo porque ele fez o seu dever. Ele matou um bandido em cumprimento do dever. Não fala assim. A nossa sociedade não consegue. Não consegue Cancelou o CPF. Cancelou o CPF. O ouvido da nossa sociedade é sensível. É sensível. Bom, eu acho que para o nosso contexto, acho que fica mais claro isso aí, né? Grandes eventos, né? Lembra que nós tivemos aí Copa do Mundo, etc, etc, etc. Mas eu acho que o que eu queria reforçar aqui é a questão específica do pé na porta, tá? É a questão do pé na porta. Fica muito claro. Provavelmente os olavistas, deputegues, youtubers vendidos vão querer fazer um carnaval olavista fora de época em cima da data de 31 de março. Então, vocês já estão devidamente esclarecidos sobre o quão absurdo é essa
tese, iniciativa de pé na porta.